Conexão Reportagem. O programa Conexão Jornalismo volta a falar sobre a internação compulsória, só que dessa vez nós vamos falar sobre um habeas corpus que o Flávio Duncan, o jornalista, escritor, ativista social, que deu entrevista pra gente aqui semana passada, ele conseguiu na justiça um habeas corpus para impedir que o Eduardo Paes interne os viciados em crack sem que tenha no Estado locais adequados para o tratamento. Boa tarde, Flávio. Como é que é isso? Boa tarde, Chandra. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Conexão. Na verdade, há muitos anos eu venho sinalizando essas questões dos abrigos públicos, né? Não é segredo para ninguém que os equipamentos públicos hoje não têm condições de poder ressocializar ninguém e nem poder interceder nessa questão da desintoxicação por conta do uso de crack. A gente tentou essa medida judicial, na verdade, está sendo apreciado ainda pelo judiciário, mas o intuito é fazer com que não se fale ainda em internação compulsória, sem que antes a gente tenha uma preparação e uma reformulação desses equipamentos públicos para poder atender essas pessoas. E tem uma matéria também que foi divulgada que diz que é uma estimativa da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ela diz que o Rio tem 2 vezes mais cracolândias do que clínicas para tratar. E o mais engraçado é que a própria Secretaria Municipal de Assistência, ela faz essa estimativa, mas a Prefeitura não investe, não constrói centros para a recuperação das pessoas de uma forma decente. Você visitou abrigos e pôde ver como é que é a situação lá dentro. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Como é que você vê? Se você parar para perceber, assim, os dados que a Prefeitura divulga e a própria Secretaria de Assistência Social são muito contraditórios, né? Ora se fala em 5 mil dependentes de crack, ora se fala em 6 mil pessoas, e eles próprios confundem a questão de que todo usuário de crack é população em situação de rua, o que não é verdade, e nem toda população de rua é usuária de crack. É óbvio, né, que infelizmente a gente teve que acabar até passando pela pesquisa que a gente acabou financiando e realizando durante alguns meses, né? Eu andei por várias ruas, fui a vários equipamentos, a gente andou por 11 bairros por mais de 8 meses, entrevistei mais de 500 pessoas que moravam nas ruas para entender e para diagnosticar o problema. Eu queria entender por que essas pessoas não se ressocializavam. E com base nessa pesquisa, a gente conseguiu, infelizmente, também angariar alguns dados de como é a triste realidade dessas pessoas dentro e fora dos equipamentos. No livro novo que a gente escreveu agora, que lançamos em agosto, o Diário do Meio Fio, a gente tem depoimentos que angariam, que relatam, inclusive, maus tratos, falta de ferramentas para poder ressocializar essas pessoas. Eu conversei com assistentes sociais, a gente viu que a diagnose que é feita pelo município é uma diagnose falha, é um problema multifatorial, né? As pessoas acabam indo para os abrigos por uma série de problemas que, na verdade, vão consequenciando a questão de você estar na rua, né? E aí quando você não entende por que aquela pessoa chegou à rua, se ela foi vítima de violência doméstica, se ela é usuária de algum entorpecente, se ela é dependente alcoólica, enfim, se você não entende o problema, como é que você vai poder falar em ressocializar essa pessoa, né? E o que me deixa mais chocado é a questão de que, infelizmente, hoje, a gente faz a política do que não é visto, não é lembrado, né? A gente manda as pessoas para os abrigos que são distantes do itinerário da mídia, da classe média, e essas questões a gente acha que estão sendo resolvidas, ou tem a falsa impressão de que está se trabalhando para chegar a um denominador comum, quando na verdade não está, né? Então, assim, isso é muito preocupante. E a questão do habeas corpus foi, na verdade, uma maneira de interpelar e sinalizar, inclusive, para a população que, assim, que isso é uma medida mais do que paliativa, né? É nítido que isso é uma medida higienista para a gente poder tentar tirar as pessoas do itinerário aí da mídia, da classe média, do turismo, enfim. E a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas, né? Com seres humanos. Onde é que está a consideração com as pessoas que vivem esse problema, com as famílias das pessoas que estão nas ruas, sabe? Você vai colocar essas pessoas em caixinhas, você vai colocar essas pessoas dentro desses galpões de seres humanos, sabe, sem condição real de tratamento, isso é tortura. Eu vou privar uma pessoa de liberdade porque ela já tem o problema e você vai fazer a vida dela mais infernal ainda porque ela tem esse problema. Ou seja, a gente está punindo ao invés de tratar. E é essa noção que a gente não pode perder, de que você tirar da vista das pessoas e você privar de liberdade, não é tratar. Se os abrigos tivessem condições terapêuticas, tivessem equipe capacitada, tanto para fazer a abordagem, quanto para fazer a diagnose das pessoas que estão ali, para poder fazer os encaminhamentos corretos,
sabe? A gente vê matérias aí, inclusive, eu estou falando agora de internação compulsória de menores. Não tem nem muito tempo, a gente leu aí nos jornais que eles acabavam administrando a mesma dose de sossega-leão, sabe? Do famoso sossega-leão para os jovens sem respeitar o histórico de saúde, sem respeitar peso. Ou seja, é tudo feito à vontade, sabe? Assim, e a gente não pode deixar de perceber que a gente está lidando com o ser humano, né? A gente está quase entrando numa medida para ditadura nenhuma colocar defeito, né? Isso a gente não pode permitir jamais. Pois é, e na semana passada saiu uma matéria falando que o Ministério Público, ele afirmava que o fato da internação compulsória por parte da Prefeitura imposta ao pessoal, os viciados em crack, ela é uma coisa que viola os direitos humanos, viola o direito de ir e vir da pessoa. Mas, Flávio, uma pessoa que é viciada, que precisa de um tratamento, ela ainda tem direito de ir e vir? A questão do direito de ir e vir, eu acredito que todos nós tenhamos. A diferença é que quando você perde a capacidade de se autoafirmar, você precisa que alguém que seja responsável por você ou que o Estado acabe, na verdade, entrando nessa questão para poder tratar. A diferença aqui é que o Estado não está oferecendo tratamento. O Estado está oferecendo enclausurar essas pessoas em equipamentos que não têm condições reais de você poder tratar ou desintoxicar, ou, no mínimo, fortalecer o referencial social, familiar que aquela pessoa tem. Porque a família é muito importante nessas horas, né? Então, assim, se o Estado não trata, mas priva de liberdade, para mim é tortura. Se você priva uma pessoa de liberdade porque essa pessoa está doente sem tratar, será que realmente está tratando ou você está atendendo aí o anseio do turismo, enfim, do dinheiro que a gente sabe, da demanda de dinheiro que a gente sabe que vai acabar transcorrendo pelo Rio em função do turismo? E eu acho que, assim, a melhor coisa que o Rio tem é o carioca, são os seres humanos que vivem aqui, as pessoas que gostam de sorrir, as pessoas que gostam da cidade em que vivem, sabe? E eu não posso deixar as pessoas serem levianas com seres humanos. E como é que está a sua expectativa em relação ao habeas corpus? As pessoas têm me perguntado muita coisa, assim, em relação a isso. Mas você não acha que isso na verdade, uma vertente política, que não haja possibilidade de, de alguém conseguir interpelar de outra forma, com influência? Eu acho, sabe, assim, que eu fiz o que era certo, sabe? Eu tenho expectativa de que o judiciário haja com justiça, sabe? E a gente está tentando, na verdade, lutar para que esses equipamentos públicos... minha luta não é contra a internação compulsória. Minha luta é contra a situação em que a gente vê os equipamentos públicos hoje. O nosso sistema municipal de saúde é um caos, isso não é segredo para ninguém. A gente sabe como é que funcionam as coisas. Eles dizem que tem não sei quantas mil vagas disponíveis para você poder atender as pessoas, e na verdade não tem. Essa semana foi noticiado que nós teríamos 180 vagas a mais disponíveis na rede pública municipal para atender as pessoas que eram usuárias de crack. E se você chegar hoje num hospital desse, você não consegue utilizar essa vaga, sabe? A gente só tem 3 CAPs AD, que são 3 equipamentos especializados para poder atender essa questão das pessoas em vulnerabilidade, e todos eles estão com superlotação, sabe? A gente lê matérias hoje na internet, nos jornais, falando que, inclusive, de contratação de instituições sem licitação, com milhares de reais investidos para essa finalidade. Ou seja, onde está esse dinheiro, né? Como é que a gente vai poder reformular essas questões e falar? A gente tem que começar a perceber de que isso não é normal. E a gente não pode se calar diante dessas questões. A gente tem sim que ser célula ativa, deixar de depositar a expectativa de resolução dos problemas, não só nos poderes governamentais, e saber que a gente pode interceder, apresentar novas perspectivas, novas soluções. E a finalidade do habeas corpus é assegurar não só o direito dessas pessoas, como também lutar em militância para a gente poder fazer a reformulação desses equipamentos públicos para que eles possam realmente ressocializar essas pessoas e acabar com esse problema no Rio. O crack, ele é uma droga que está presente em todo mundo, principalmente esteve presente nos Estados Unidos na década de 70, e também foi uma coisa absurda, né? A devastação que ela causou nesses outros países. Como é que o Brasil pode aprender com os outros países que fizeram o tratamento dos viciados? Na verdade, a gente tem que passar a entender... de repente não tenho potencialidade para explicar essa situação tão bem quanto um profissional da área médica, né? Mas a gente tem que entender que o crack, a pessoa que está em crise de abstinência, o corpo dela, ela reage de diferentes formas.
E hoje a gente adota, e pelo menos tenta adotar, a mesma política que é adotada em outros países, que é a política da redução de danos. O que é redução de danos? Um exemplo, antigamente as pessoas andavam nas ruas se furando com seringas para poder utilizar drogas, enfim. E aí os governos começaram a oferecer as seringas descartáveis. Na verdade, isso é uma política de redução de danos. Por quê? Porque você acaba intervindo nessa questão de não permitir que outras doenças se propaguem, né, com a pessoa que não tem capacidade de sair sozinha daquele malefício que é a dependência química. Isso é feito em vários países do mundo, isso é só um exemplo, né? E a gente tem que aprender que, assim, o crack, a cocaína, enfim, qualquer tipo de droga, o corpo se manifesta de forma diferente quando você está em crise de abstinência. E você precisa administrar medicamentos para que esses danos e que esses efeitos que são causados no corpo tenham um efeito cada vez menor. A gente precisa falar aí na verdade, terapias ocupacionais, né? Você precisa, na realidade, ter um acompanhamento psicológico para que o referencial daquela pessoa e o foco daquela pessoa não seja mais a utilização da droga. Enfim, o tratamento é um tratamento muito extenso, né? E a gente não tem condição de fazer isso nos equipamentos públicos por medidas óbvias. Mas eu acho que a gente pode melhorar a questão dos equipamentos públicos. É o mínimo que se tem que fazer, porque a gente está lidando com o ser humano. Eu não posso falar de uma instituição que a gente viu agora há pouco tempo, recebia R$28 mil por mês para poder tratar de pessoas em situação de rua e usuários de crack, e quando batia nas pessoas, a comida não era suficiente. Ou seja, você acha que você não consegue sustentar uma pessoa com R$28 mil por mês? Eu acho que sim. Então, assim, como acho que já caímos numa teia que vem vindo de governo a governo, de que ninguém nunca será punido pelos males que fez, ou que a sociedade acaba passando por uma situação de deixa disso, ou que não é visto, não é lembrado, as pessoas acostumaram com esse ciclo de impunidade. E isso vai crescendo e se refletindo em diversos setores. Então, acho que assim, que a gente passa a mudar, não só aqui no Brasil, mas também em outros lugares no mundo, no sentido de que a gente não está mais aceitando essas questões. Outros Flávios Duncan vêm surgindo no meio do caminho e vêm sinalizando esses problemas, vêm querendo interagir, apresentar perspectivas, discussões, soluções. E é por isso que a gente tem certeza que um trabalho como o meu não pode parar. Conexão Jornalismo agradece a participação do jornalista, escritor e ativista social Flávio Duncan. Obrigada, boa tarde. Obrigado, Xandra. Obrigado aos ouvintes aí. Um grande abraço. Boa tarde.